Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero te mostrar aqui uma técnica extremamente assertiva, acabei de pegar esse trade inclusive, não é uma técnica enraizada, é um contexto operacional que você pode estar replicando daqui para frente, é assertivo, encaixa muito, o mercado configura isso daqui sistematicamente dessa forma, funciona em qualquer tempo gráfico, funciona para todos os mercados, para qualquer ativo. Então vamos entender sobre esse contexto operacional, que é uma reunião de conceitos técnicos que vai te mostrar ali para onde que o mercado pode estar se desenvolvendo com muito mais facilidade e gerando pontos de entrada extremamente vantajosos para esse lado certo da movimentação. Então vamos entender sobre isso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai agregar nesse desenvolvimento. Olha só, pessoal, aqui a gente começa a entender, vou mostrar para vocês alguns cenários, esse aqui foi o trade que a gente participou agora há pouco, né? Trade de 5 mil e pouco, foi exatamente aqui. Então a gente pode entender o motivo dessa venda, porque é um trade na venda. Tem outros cenários ali em outros ativos que eu vou mostrar para vocês também, onde reúne conceitos parecidos e que também fica de alta assertividade e que também são boas vendas no caso. Claro que configura para compra também, mas vamos entender esses cenários de vendas aqui nos ativos. Olha só, aqui por exemplo, se a gente vir no gráfico de 1 hora, a gente começa a entender o contexto por trás dessa venda. Vindo aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê o mercado andando de forma lateral. Então ele cria aqui uma grande estrutura lateral, não tem necessidade de ser uma estrutura lateral. O mais importante aqui é a região de liquidez nítida que foi desenvolvida, nesse caso, por conta da estrutura lateral, mas poderia ser de outras formas. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo sobre regiões de liquidez e onde eu vou mostrando a variedade que a gente tem de regiões que são regiões de liquidez no gráfico, tá? Então aqui, por exemplo, onde que está essa liquidez? Em cima de topos nivelados, olha só. Exatamente aqui, nesses topos nivelados, ó, topo, 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 vai formando ali uma resistência. Muita gente conhece topos nivelados como uma região de resistência. Muita gente vende nessa região. A gente sabe que por conta disso, muitos stop loss ficam em cima de topos nivelados. Por conta disso, também a gente chama de uma região de liquidez em cima dos topos e não em cima da linha, né? Mas aqui para cima, ó, tudo aqui é uma região de liquidez de oferta. Pode entrar pressão institucional de oferta quando o mercado visitar acima dos topos. Então é o que ele fez aqui, ó. Olha esse movimento que é agressivo, né? Ele vem muito forte, furando os topos nivelados e ele está numa região agora que pode entrar pressão institucional de oferta. Grandes institucionais, grandes big players costumam entrar vendido quando o mercado visita as regiões de liquidez. Esse é o fundamento principal de uma região de liquidez. Então o mercado está lá, aqui no gráfico de 1 hora. Se a gente refinar esse estudo no tempo gráfico de 15 minutos, a gente vai ver aqui um negócio muito interessante também que se alinha muito com isso. E aí que vai construindo o contexto. Então a gente sabe que a liquidez ali é de oferta. E olha esse movimento de alta. Isso aqui está de livro, está extremamente bem configurado. Ele sobe com muita força de demanda, tá vendo? Faz um movimento de alta com muita pressão de demanda, que são esses candles cheios, o mercado se desloca com velocidade, né? E vai desenvolvendo esse movimento e depois ele continua subindo, só que ele continua todo mais travado, tá vendo? É muito diferente a característica que o mercado tinha nessa alta e a característica que ele tem agora nesse movimento de continuidade. É muito diferente. Aqui ele vai muito fluido, com velocidade, em um ângulo completamente reto e com candles muito cheios. Isso demonstra interesse. Velocidade é igual a interesse, né? Ele saiu daqui de baixo e veio parar aqui em cima muito rápido. Foi um candle, 2 candles, 3 candles. Né? E 4 candles com esse pequenininho aqui em cima. Cada candle aqui é no 15 minutos, então a gente está falando de 1 hora, por exemplo, ele visitou aqui. Agora, cada candle aqui é 15 minutos. Pensa, o tempo que ele demorou para fazer esse movimento aqui foi infinitamente maior do que o tempo que ele demorou para fazer isso daqui, além do fato de ser visual, né? O interesse nessa alta e a relutância depois para continuar subindo. Então isso daqui configura um cenário de antes subia forte e depois continua subindo, só que fraco. Isso aqui é uma fraqueza latente no movimento de alta. Isso mostra que a oferta está entrando em segundo plano no movimento. O que significa a oferta entrando em segundo plano no movimento? Significa que a oferta está entrando enquanto o mercado está subindo, entrando escondido. E lembra que ele está numa região de liquidez, uma região onde pode entrar oferta institucional? Então, é isso que está acontecendo. O mercado está subindo, mas os institucionais, que são os big players,
estão vendendo conforme esse mercado está subindo. Ou seja, isso remete a movimentos de baixa a qualquer momento, remete a topo de mercado, remete a reversão forte, justamente porque o mercado vai para onde os grandes institucionais estão montando posições. É assim que todo o mercado funciona, tá? Claro que não um único institucional, mas o conjunto de institucionais agindo em conjunto mesmo, né? Eles vão movendo o preço naturalmente, né? Não um único institucional, mas o conjunto deles, sem dúvida. Então aqui a gente tem uma perda de força, uma perda de pressão da demanda, uma perda de qualidade da demanda conforme o mercado sobe. Posso puxar aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, onde a gente tem isso tudo muito detalhado, né? Todas as aulas lá do treinamento Excelência Trade são acompanhadas por materiais didáticos, que é o meu programa de formação. Então toda aula tem esses materiais com imagens, né, que facilita bastante a didática e a internalização dos conceitos. E aí, se você for ver aqui, cara, parece que esse desenho foi feito vendo justamente o que o gráfico estava fazendo ali. Mas, na verdade, esse desenho foi feito há anos atrás por mim mesmo. Mas olha só, o mercado sobe muito forte, tá vendo? Candles cheios, dá uma corrigida e depois sobe todo agarrado. Percebe que esse movimento é exatamente o que o mercado está fazendo aqui? Assim, exatamente mesmo, tá vendo? Perfeito. Ou seja, está de livro, está muito bem configurado, e isso que se encaixa com aquela região de liquidez e remete a movimentos de baixa. Isso no 15 minutos. Agora, vindo nos 5 minutos, perceba que a gente começou numa hora, refinou no 15 e está vindo para os 5 minutos agora. A gente está alinhando os tempos gráficos. Isso faz muita diferença. Inclusive, aqui eu já vou jogar lá no tempo gráfico de 5 minutos no mini índice, né? Porque aqui é o índice cheio e aqui é o índice mini, né? Mas é o mesmo ativo, tá? Aqui se a gente puxar, você vai ver, por exemplo, vem aqui no 15 minutos. Olha lá. É a mesma perda de força, tá vendo? Subiu muito forte, depois sobe agarrado, é o mesmo cenário. Só que esse aqui é o mini índice e esse daqui é o índice cheio, que é o gráfico cheio dele, não é o mini. Mas é exatamente o mesmo ativo, né? E isso funciona para todos os mercados, tá? Aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente prática, que é incluso, né, no programa de formação, tem o nosso ambiente prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas com antecedência. Então, todo esse cenário já está desenhado antes ali, é só você seguir. Vou mostrar para vocês o antes e depois dessa venda mapeada. Mas aqui a gente trabalha com todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, e aí vai inchar o USD, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, várias criptomoedas. E igual eu falei, B3, mini índice, mini dólar. Eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias e deixo todas as oportunidades, todos os pontos de compra e venda desenhados com antecedência ali. Então fica bem bacana para estar internalizando. E aí aqui eu vou mostrar para vocês o antes e depois desse cenário, mas nessa configuração, olha o que ele veio fazendo, né? Já vindo aqui para o mini, porque foi justamente no mini que ele fez a absorção aqui nos 5 minutos. Olha só isso daqui. Aliás, isso daqui é uma baita exaustão, né? Exaustão são absorções escondidas nos candles. É isso daqui, ó. Perceba que o mercado fez esse último candle com muita força lá no topo do movimento. Então ele está naquele comportamento de subir muito forte, de perder força, subir agarrado. E lá no topo da movimentação, ele começa a querer subir forte de novo, tá vendo? Ele faz um candle do nada, muito forte, e aí ele fechou. Fechou num dia e abriu no outro já num gap de baixa. Então lá no time da Excelência Trade a gente já visualizou isso aqui. Isso aqui é um candle de exaustão. Exaustões são absorções escondidas, ou seja, exaustão nada mais é do que um candle dando ali o último sprint da força compradora, né? O último suspiro da força compradora, onde normalmente o mercado dali já não sobe mais. É muito comum, né, esse candle cheio localizado no topo de um movimento que já subiu muito, entendeu? Isso aqui remete a movimentos contrários. Diferente de um candle desse, quando está muito no início de um movimento de alta. Aí muitas das vezes já remete à força e o mercado dá continuidade. Então a localização de candles cheios assim faz muita diferença. Nesse contexto, exaustão. Dificilmente o mercado sobe mais depois de acontecer tudo isso junto, né? Obviamente não é só esse ponto, é tudo isso junto. Então ele vai puxar e vai desenvolver movimentos de baixa. E aí começa aqui todo o contexto operacional que a gente estava visualizando. Olha só, vindo aqui no 1 minuto agora, então a gente veio 1 hora, 15 minutos, 5 minutos e agora 1 minuto, navegando de fato entre os tempos gráficos, alinhando eles para construir uma leitura correta dos reais interesses do mercado. Então aqui a gente vê que ele deixou esse fundo. Fundos assim são fundos de liquidez, pode entrar demanda aqui embaixo. Então o que o mercado fez? Ele veio caindo, ele sentiu demanda um pouco. O
que é o que a gente queria ver, eu vou mostrar ali para vocês. Ele veio dando essas corrigidas aqui, tá vendo como é que ele ficou dando uma travada? Na hora que ele voltou a cair, ele criou uma estrutura de continuidade baixa, que é o que a gente queria ver para vender nesse cenário. Então, se eu puxar aqui para vocês, ó, no nosso ambiente prática, a gente estava até ao vivo, inclusive, fazendo essa análise, esse estudo de mercado em aula. Olha só, é exatamente ali, tá vendo? Aqui em cima é aquela exaustão. O mercado vem caindo, visita o fundo, né, que a gente falou ali, o fundo de liquidez. Pode entrar demanda, então ele dá uma corrigida por ali. Quando ele voltar a cair, aí sim a gente quer ver uma estrutura de continuidade baixa. Melhor ainda, muito melhor. Olha lá. Mas eu fico de olho nas duas opções. Só vender, tá vendo? Ele tem que criar esse desenho que eu fiz aqui, estrutura de continuidade baixa, depois de respirar na liquidez. Perfeito? Então é esse movimento que a gente quer ver. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Então é isso que ele tinha que fazer. Então, o fundo é ali, obviamente, é o cenário, tá vendo? É exatamente ali. Ele respira, então, nesse fundo, embaixo do fundo, dá uma respirada, tá vendo? Volta a cair, voltou a cair, estrutura de continuidade baixa. Que é o que ele criou aqui, ó. Ficou perfeita a estrutura. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra topo, e puxa forte para baixo, quebra as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. Claro que ela tem todo um contexto para ela estar se desenvolvendo aqui e ela ser de alto potencial. Você viu ali todo o contexto para o mercado cair muito. Então, aqui é uma estrutura de continuidade baixa bem interessante, onde a gente vai ter a possibilidade de venda por conta dessa estrutura. Stop tem que ficar em cima dela, para a gente aproveitar o movimento de baixa. Que aí vai ficar bem interessante aqui. Então, o mercado voltando ali, a gente vai ter possibilidade de vendedora para aproveitar o movimento. Aqui em cima mesmo já dá para vender, tá? Olha só. Aqui em cima mesmo o mercado já tinha criado essa estrutura perfeitamente. O stop fica mais baratinho, né? Fica melhor. Vou mostrar ali para vocês o desenvolvimento, olha só. Eu gravei esse trade inteiro lá no meu Instagram, né? Então aqui mesmo ele já tinha batido 3 vezes o risco, tá vendo? Mas depois, cara, ele vem desenvolvendo muito mais e vai gerando outros pontos de venda. Olha lá, aqui foi outro ponto de entrada, onde está circulado. E ele vai no dia todo caindo por conta desse contexto forte. Aqui ele cria outra estrutura de continuidade, tá vendo? Gera outra venda, que é onde está marcado ali. E ele vai caindo o dia inteiro. Então esse movimento ele está muito interessante. Eu gravei esse trade inteiro lá no meu Instagram. Depois você dá uma olhada no meu Instagram que está aqui. E foi esse trade que eu mostrei aqui, né? De 5 mil e pouco. Foi essa venda aqui que a gente fez. Que foi um movimento bem legal. Então o mercado foi embora, tá vendo? Isso aqui tudo no mesmo dia, cara. Não parou mais de cair por conta desse baita contexto vendedor. Então um movimento muito bom. Agora, vindo aqui em outro cenário, esse outro cenário tem um contexto extremamente forte também, que é um pouco diferente daquele, mas com alguns princípios parecidos. E aí você vai entender de onde que vem a assertividade desse tipo de cenário. O que a gente vê aqui, pessoal, por mais que seja um pouco difícil de visualizar isso aqui no início, mas isso daqui é uma distribuição institucional. O que é isso? Uma estrutura de vendas institucionais. E a gente consegue ver isso porque o mercado está andando de lado ali. Então, se a gente marcar a parte de baixo dessa estrutura e a parte de cima dessa estrutura, o certo é marcar assim, né? Já dá para ter uma noção boa da marcação quando a gente faz desse jeito. A gente consegue ver aqui que o mercado desde o início está furando a parte de baixo da estrutura várias vezes, tá vendo? O mercado ele vem furando a parte de baixo da estrutura várias vezes, que é essa linha aqui. Isso mostra pressão de oferta, né? Mostrando que a oferta está muito presente e a demanda está fraca. Sempre que o mercado anda de lado e fica furando a parte de baixo, que é o suporte, várias vezes, e ele não consegue encostar na resistência, tá vendo? Resistência é aqui em cima, suporte é aqui embaixo da estrutura lateral. Ele não encosta na parte de cima e ele fica furando a parte de baixo várias vezes. Isso mostra pressão de oferta. Isso gera direcional de baixa no ativo. Beleza? Então a gente está vendo isso aqui acontecendo. E aí o que ele veio fazendo aqui no gráfico de 15 minutos? Ele começa a consolidar de novo. Tá vendo? Ele vem criando aqui uma consolidação. Essa consolidação, no caso, já tem topos nivelados muito nítidos. Olha só. Tá vendo? Topinhos nivelados a gente já viu ali que significa liquidez. E a liquidez é de oferta quando é topos e fica logo em cima aqui, ó. Não é isso? Então tá cheio de liquidez ali. O que já está até marcado aqui em cima dessa região? Uma baita região de oferta.
Então, a gente tem aqui uma estrutura de continuidade que está desenvolvendo aqui uma região de oferta. Olha que interessante. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra topo, e puxa forte para baixo, quebra as mínimas. Esse desenho a gente já sabe que cria uma estrutura de continuidade. E estruturas de continuidade validam regiões de POI, tá? São regiões de oferta. Então, a dinâmica é essa. Ó, o mercado faz isso daqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo, ele cria uma estrutura de continuidade e valida uma região de POI também, que é uma região de oferta que fica na puxada para cima da estrutura de continuidade. Tá vendo? E voltando ali, por exemplo, a gente costuma ter vendas também. Então, no caso, essa região que está marcada aqui cinza é uma região de POI, uma região forte de oferta. Então, você está entendendo o contexto que está aqui? Olha só, primeiro a gente localizou no 15 minutos uma distribuição institucional, que é essa grande lateralidade, aonde o mercado está andando de lado, caindo, tá vendo? Isso mostra pressão de oferta, aonde o mercado está furando a parte de baixo da estrutura várias vezes, isso também mostra pressão de oferta, e aonde ele tem dificuldade em encostar na parte superior da estrutura, tá vendo? Tem um vão aqui, ó, um buraco, também mostrando pressão de oferta, tá? E ele começa a criar uma pequena estrutura lateral, topinhos nivelados, cria liquidez de oferta em cima. E aqui tem uma baita região de POI de oferta. Tudo oferta, 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 tá vendo? Ou seja, para onde que o mercado vai? Muito provavelmente para baixo. A gente só precisa de gatilhos de venda para isso. Então, o mercado ele vem desenvolvendo isso para nós. O que, que ele teria que fazer aqui para ficar interessante? Capturar a liquidez dos topos, que é uma liquidez de oferta, pegar na região de oferta, começar a se desenvolver e criar uma estrutura de continuidade baixa. E aí a gente vai vendendo. Beleza? É o que a gente queria ver aqui. E aí eu posso mostrar aqui para vocês, lá no time da Excelência 3, a gente também mapeou isso em detalhes, olha só. Olha lá. Tá vendo a região de oferta que eu mostrei para vocês? Uma estruturinha ali de POI. Olha lá, a gente estava identificando ela nesse momento. Mas aí é aquilo, né? Se ele sentir a região, aquilo que eu mostrei primeiro, vem caindo, criar o POI de venda, sem dúvida, porque ele vai estar limpando a liquidez. Olha lá. E vai estar só vender, tá vendo? Então ele captura a liquidez dos topinhos nivelados, vem caindo respeitando tanto a liquidez quanto a região de oferta, vem desenvolvendo um movimento direcional de baixa e vem criando a estrutura de continuidade baixa, tá vendo? É isso daqui que ele tem que fazer. Então é o que a gente quer ver. E aí, vindo aqui, ó, é o que ele fez. Ó, o mercado foi lá, capturou a liquidez, sentiu a região de oferta e começou a cair. Agora ele tem que criar a estrutura de continuidade baixa. Não criou ainda, porque ele tem que quebrar topo, tá vendo? Ele não quebrou topo ali ainda não. Ó, agora ele puxou forte para cima e quebrou topo, puxou forte para baixo, quebrou as mínimas. Olha a estruturinha de continuidade. Tá vendo? Aqui no 15 minutos mesmo. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Aqui mesmo já quebrou, né? Então aqui mesmo já tem a venda. Stop em cima, para aproveitar o movimento de baixo. Então, esse cenário está bem interessante aqui também. Uma movimentação bem bacana para aproveitar o movimento. Ele vai embora. Vai desenvolvendo o cenário. Vai desenvolvendo toda uma venda boa, toda uma baixa interessante, uma configuração direcional, e aí ele vai criar um outro movimento logo aqui embaixo. Olha só que bacana. Só colocar aqui a setinha. Então, gerou uma venda. Toda vez que tem a setinha ali é porque a gente mapeou com antecedência. Igual foi essa daqui de trás. Ó. Tudo detalhado. Então, ficou nítido ali, tá vendo? É só participar. Agora, olha o que ele acabou de fazer. Conforme ele veio desenvolvendo esse trade, ele veio fazendo aqui 1, 2, 3. Quando faz 1, 2, 3 desse jeito e fica bem nítido, é uma estrutura de liquidez também. Tá? Então aqui já fica um outro conselho. Quando faz esse 1, 2, 3, cria também liquidez. Aonde? Em cima do topo. Aqui em cima é uma região de liquidez que pode entrar pressão de oferta. Então, quando ele visitar aqui em cima, é uma região que pode entrar oferta. A gente sabe disso. Além disso, o que a gente tem nessa mesma região? Ó, aqui a gente teve aquela venda na estrutura de continuidade. E o que a estrutura de continuidade cria também? O POI, lembra? Então, a estruturinha de continuidade cria uma região que chama POI, que fica aqui. Região de oferta. Então, a gente tem de novo aquele cenário.
uma liquidez de oferta muito boa e uma região muito boa de oferta logo em cima. Então, se ele pegar nessa região, vir caindo e vir criando estruturas de continuidade baixa, a gente vai tendo vendas também, porque ele vai estar validando isso para nós. Então, é o que a gente quer ver. E aí o mercado tem que ir lá. Ele vai lá, testou a região, ó, testou a região direitinho. Aqui está cheio de marcação. Vou colocar para cá, já está até marcado ali, ó. Vou mostrar para vocês. Vindo nesse caso no 1 minuto, que foi onde ele criou a estrutura de continuidade bem desenvolvida. E aí vai do seu gosto, cara. Ah, eu quero operar só pelo 15 minutos. Aí beleza, provavelmente você vai pegar esse trade aqui. Que foi onde configurou uma estrutura de continuidade muito bem. Tem gente que sempre busca a estrutura no 1 minuto, mesmo o contexto sendo um tempo gráfico maior. Normalmente esse é o mais comum. Você refina e busca a estrutura num tempo gráfico pequeno. E aí você já vai pegar esse daqui. Vai muito do gosto de cada um. Lá no time tem cada um opera de um jeito nesse sentido. Eu, particularmente, sempre estou de olho onde o mercado criou direitinho a estrutura. Pode ser no 5, pode ser no 15, pode ser no 1 minuto, desde que ele tenha feito exatamente aonde a gente desenhou. É só participar do movimento. Então, aqui ele está criando. Ó, ficou muito bem localizada em cima da onde a gente estava falando. Ó. Perfeito. Acabou de criar aqui. Ó. 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. E puxou para baixo, quebrando as mínimas. É uma estruturinha de continuidade totalmente bem configurada no 1 minuto. Não é a mais bonita de todas, né? Mas está totalmente válida. E está em cima lá da região que a gente tinha mapeado. Vou mostrar ali para vocês. Mas vai gerar uma venda aqui na região para aproveitar um outro movimento de baixa desse. Estou puxando aqui, olha só, exatamente lá no time também. Pegou na região de oferta, limpando liquidez, vem caindo e cria a estrutura de continuidade. A gente vai ter venda no POI, tá vendo? Só vender. Exatamente isso que ele fez. Ele já pegou na região lá em cima, igual a gente viu, está limpando a liquidez. É exatamente o cenário. Veio caindo, criou o POI, está em cima do desenho ali a estrutura, né, de continuidade que é o POI, que é onde a gente vendeu aqui com stop lá em cima para aproveitar esse movimento de baixa. E nessa o mercado vem desenvolvendo a configuração e vai embora. Então esse também é um cenário muito bom. Então assim, no final das contas está tudo desenhado com antecedência ali no time, fica bem fácil de certa forma, só ficar de olho nos estudos e pegar os trades na hora que ele fizer em cima do desenho que a gente fez ali a configuração, mas você entendendo também essa reunião de conceitos, esses alinhamentos de técnica, cara, isso vai te ajudar demais a tomar melhores decisões do mercado e tá entrando para o lado certo do mercado e buscando validações também para os lados certos que fazem total diferença nessa tomada de decisão. Fechou? Pessoal, vamos juntos. Entra no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo gratuito no Telegram, onde eu estou sempre mandando vários conteúdos lá que vale muito a pena acompanhar. Me siga lá no Instagram também, tem ouro refinado lá nos stories. Todos os dias eu estou explicando detalhados os conceitos sobre esses temas lá nos stories, em todos os ativos, mais em tempo real. Então vale muito a pena acompanhar. E vamos juntos. Fui! Valeu!